A cidade de Éfeso, irmãos, não era somente uma cidade comercial, não era apenas uma cidade comercial. Existiam muitos monumentos, além de monumentos importantes, como o grande teatro de Éfeso. Esse teatro foi o teatro em que o apóstolo Paulo esteve lá, em Atos capítulo 19, nós vemos isso. Também existia uma enorme biblioteca, um enorme monumento. Você pode depois pesquisar esses monumentos de Éfeso, o teatro de Éfeso, a biblioteca de Éfeso. Mas também a cidade, além disso, o povo romano ele tinha um costume de colocar entretenimento para as pessoas. Então eles faziam esse tipo de coisa para entreter os habitantes do reino de Roma. Mas a cidade não era marcada só pelo comércio e por esses entretenimentos. A cidade também era marcada por sua grande religiosidade. Nela havia um grande templo, um templo dedicado a uma deusa, a deusa Diana ou Ártemis, a deusa dos Efésios. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E todo tipo de aberrações você poderia encontrar nesse templo. Nesse templo existiam prostitutas e prostitutos cultuais, era a deusa do amor, da fertilidade. Então você imagina só como era a promiscuidade naqueles cultos a essa deusa Diana. E Paulo enfrentou exatamente essa religiosidade de Éfeso. Em Atos capítulo 19 é descrito isso, quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ele enfrenta essa religiosidade, Atos capítulo 19, versículo 23, a partir do versículo 23 até o versículo 41, nós não vamos ler tudo, somente o início aqui. Depois que Paulo pregara o evangelho e muitos haviam se convertido ao cristianismo, o que acontece é que Paulo enfrenta uma grande perseguição por causa dessa religiosidade dos Efésios. No versículo 23 do capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucros aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse: senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então o apóstolo Paulo enfrenta diretamente esses artífices, né? Esses confeccionadores de imagens de Diana, e eles entendem que o evangelho ou o caminho, né? Ele chama aqui o cristianismo de o caminho, seguidores do caminho, como uma grande ameaça a esse sistema, a essa religiosidade. Paulo havia visitado Éfeso e permanecido ali aproximadamente 3 anos, então talvez tenha sido um dos maiores ministérios do apóstolo Paulo em relação a tempo. O apóstolo Paulo havia passado ali 3 anos instruindo, ensinando a palavra de Deus àquele povo. Nós vemos isso em Atos capítulo 19, versículo 10 também. Além dos muitos conflitos nessa cidade, irmãos, ele diz que foi, por exemplo, lá que ele lutou contra feras, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Então Paulo enfrentou, de fato, além dessas ameaças desses artífices contra o evangelho, contra eles mesmos, ele também experimentou grandes milagres. E eu quero destacar um desses milagres, que está aqui no capítulo 19 de Atos também, versículo 18 e versículo 19. Nós temos aqui algo muito interessante e que nos permite perceber o poder do evangelho. Atos capítulo 19, versículo 18 a 20. Versículo 18 a 20 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias
obras. Veja como o Evangelho transforma. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, o que nós vemos é o Evangelho nesses grandes centros extremamente religiosos, quebrando paradigmas e convertendo corações ao Deus vivo e verdadeiro. Não somente em Éfeso o Evangelho faz isso, mas em toda aquela região ao redor do Mediterrâneo. Nós vemos Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo descrevendo que os tessalonicenses se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, deixando os seus deuses falsos, se convertendo ao verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Atos, então, irmãos, também nos revela que o coração de Paulo estava naquela cidade de Éfeso e na vida dos irmãos. O apóstolo Paulo amava aqueles irmãos e a própria cidade também. No capítulo 20, agora no capítulo 20, é narrado a partida do apóstolo Paulo de Éfeso para Jerusalém de um modo bem emocionante, que nós poucas vezes vemos isso nas Escrituras, mas é algo interessante de observarmos, porque nós podemos conhecer um pouquinho, apesar nesses versículos, do coração amolecido ou amoroso do apóstolo Paulo. Nós vemos um homem muito sério, um homem que aguentava pressões, mas ao mesmo tempo um homem de coração amolecido. Versículo 36 do capítulo 20, o apóstolo Paulo, depois de chamar os presbíteros de Éfeso e dar muitas instruções antes de partir para Jerusalém, ele diz o seguinte no finalzinho das suas instruções, versículo 36. Tendo dito estas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Acompanharam-no até ao navio. Nós podemos então perceber um coração amoroso, um coração apaixonado pelos habitantes de Éfeso, que deixou tristeza ao partir de Éfeso para Jerusalém. É difícil, irmãos, encontrarmos um propósito exato, agora olhando para Atos de novo, é difícil encontrarmos um propósito exato pelo qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios. É difícil porque, diferente das outras cartas, o apóstolo Paulo, ao escrever, por exemplo, Colossenses, aos Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo encaminhando a sua carta por causa de alguns problemas existentes na igreja, como heresias, legalismo, coisas desse tipo. E enquanto em Éfeso nós não parece combater necessariamente um problema de heresia ou forma de legalismo na igreja de Éfeso. Alguns vão dizer, por exemplo, por causa de alguns manuscritos mais antigos que nós não encontramos a palavra Éfeso, é que essa carta ela não era uma carta convencional, era uma carta circular, que não era direcionada apenas a uma igreja, mas a outras igrejas, apesar de que a carta de Colossos era também lida, por exemplo, por todas, mas existiam espécies de cartas do apóstolo Paulo, como Efésios, por exemplo, que ela não era direcionada necessariamente a um problema específico daquela igreja, mas que servia certamente para a igreja resolver os seus problemas, mas nós não temos necessariamente um propósito pelo qual. E por causa disso, alguns estudiosos acreditam que a carta aos Efésios, diferente de algumas outras cartas convencionais que ele tem, como as outras cartas que nós vemos, ela tem mais um caráter
de estrutura de um tratado teológico e eclesiológico do que necessariamente uma carta direcionada a uma igreja específica. Seria, então, um manifesto do plano eterno de Deus para as igrejas, para que as igrejas pudessem conhecer, portanto, o plano de Deus na salvação de pecadores, de modo ímpar, como nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Um grande estudioso, um grande teólogo chamado John Stott, ele reconhece que Efésios tem um formato epistolar, saudação, bênção inicial, exortações finais, mas diz que ela se aproxima mais de um sermão teológico ou um tratado sobre a igreja e o propósito de Deus do que uma carta ou uma correspondência pessoal, como ele faz em outras cartas. Ele também diz que Efésios é menos uma carta ocasional e mais uma meditação teológica cuidadosamente estruturada sobre o propósito eterno de Deus em Cristo, em criar para si um novo povo, uma nova comunidade. Então, Paulo, ele quer, em outras palavras, ele escreve essa carta para informar a igreja que ela tem uma identidade, que ela pertence a uma outra esfera, uma esfera celestial. Tanto que no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. E para isso, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar no fato de que Deus, por meio da sua gloriosa graça, começa a trabalhar para promover no meio deste mundo uma nova comunidade, um novo povo, a comunidade do povo de Deus. No capítulo 2, versículo 13, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, ou uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, apóstolo Paulo, se pudéssemos colocar um problema aqui em Éfeso, seria a desunião de judeus e gentios. Judeus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, judeus exclusivistas e achavam que a salvação era apenas para eles, e os gentios, que não era povo de Deus como o povo de Israel, o povo judeu. E havia, então, uma certa disputa. O apóstolo Paulo, então, na carta aos Efésios, ele vai dizer que o mistério do Evangelho é que não somente o povo de Israel é salvo, não somente o povo judeu é povo de Deus, mas os gentios também alcançaram a graça, de modo que tanto judeus como gentios são povo de Deus, formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa carta, na sua estrutura, pode ser dividida em duas grandes partes. Na primeira parte, nós vemos do versículo 1 até o versículo 4, uma estrutura mais teológica, mais teórica, ele explicando as doutrinas, falando da nossa identidade em Cristo, falando das nossas bases da nossa fé, por que nós somos salvos. E na segunda parte do capítulo 4, no comecinho do capítulo 4 até o final, é como nós entendemos isso na prática. Ou seja, existe um aspecto prático, uma parte prática, uma parte teórica e uma parte prática. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, eu vou ensinar vocês a teoria, aqui está a teoria, até o capítulo 4. A partir do capítulo 4 agora é a parte prática. Agora vocês precisam viver com base nessas coisas que eu acabei de ensinar
para vocês do versículo 1, do capítulo 1 até o capítulo final do capítulo 3. Por isso, nós iremos perceber algumas expressões como em Cristo. O fato de que nós estamos em Cristo significa que nós agora podemos viver uma vida nova. Nós temos em Cristo a nossa identidade. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que aqueles que foram alcançados pela gloriosa graça de Deus têm agora a sua identidade em Cristo. De modo que o apóstolo Paulo vai dizer em inúmeras vezes, pelo menos 11 vezes somente nos versículos 13 até o versículo 14, a expressão e suas variantes, a expressão nele, em ou em Cristo, no qual, falando da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. De modo que a nossa identidade não é mais uma vida separada de Cristo, mas uma vida unida a Cristo. Eu não me identifico mais com os meus pecados, com os meus problemas, eu me identifico agora com Cristo. Então, Paulo trabalha essa parte teórica no início e também a parte prática nessa carta aos Efésios. Eu gostaria então de convidar vocês a mergulhar um pouquinho comigo nessa carta, sermos encorajados, irmãos, sermos moldados, transformados por ela, à medida em que nós caminhamos nas suas páginas. Prometo que eu não vou passar muito tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre as credenciais do povo alcançado pela glória ou pela graça de Deus. Versículo 1 e versículo 2 apenas é o que nós iremos meditar. Então, terminando essa pequena introdução, nós iremos adentrar no texto propriamente dito. O apóstolo Paulo, ele começa falando de si. Então, antes de ele falar das credenciais do povo alcançado pela graça de Deus, ele fala das suas credenciais. Ele quer se apresentar. Ele quer que o povo a quem ele está escrevendo saiba quem é que está escrevendo. Então, ele começa o seguinte versículo 1 do capítulo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, Paulo se apresenta como o remetente da carta, aquele que escreve a carta. Claro que, em muitas vezes, não era o apóstolo Paulo que escrevia com a sua própria mão, com seu próprio punho, mas era ele que ditava. Em algumas poucas vezes, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: esse pedaço aqui é com o meu próprio punho. Deixa que eu escreva esse pedaço aqui. Ele diz em algumas vezes, como Filemão, Colossenses também, Gálatas também, ele fala sobre isso. Em alguns momentos ele quer destacar o fato de que ele quer enfatizar tal verdade. No entanto, ele é sim o remetente, apesar de ele não escrever muitas vezes, mas ele é o remetente da carta. E a sua apresentação destaca duas coisas importantes a respeito da sua característica, a respeito das credenciais do apóstolo Paulo. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo. Paulo se apresenta aqui como apóstolo de Cristo, ou seja, aquele que é mensageiro, enviado de Cristo Jesus, com o fim de que a sua carta sirva de fé, de regra de fé e prática, baseadas unicamente na autoridade de Cristo. Então o apóstolo Paulo não chega dizendo: eu estou escrevendo essa carta como o apóstolo Paulo apenas, mas ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. Portanto, irmãos, a igreja, ela precisava ver nas cartas do apóstolo Paulo não um impostor, não alguém, um lobo, mas alguém que foi enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, de modo que aquilo que ele escrevia deveria ser recebido como verdades essenciais pelas quais o povo de Deus precisava caminhar. O povo de Deus precisava caminhar. Então, Paulo deixa claro, ciente de que ele não é um impostor, mas as suas credenciais dependem da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Cristo é autoridade sobre ele. Cristo é autoridade sobre aqueles que estão lendo e ouvindo as cartas do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz sobre si
que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ou seja, Paulo não decidiu em um momento do dia da sua vida ser um apóstolo por si só. Ele não acordou um certo dia dizendo: rapaz, hoje eu vou ser apóstolo de Jesus. Não. O que nós temos aqui é o apóstolo Paulo se identificando como alguém que foi chamado por Deus, separado por Deus, e é isso que ele vai dizer, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 1, foi chamado por Deus pela vontade de Deus, e não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus, para ser o seu apóstolo, o apóstolo de Cristo Jesus, o enviado credenciado do Senhor Jesus Cristo, de modo que aquilo que ele escrevia tinha autoridade como a própria autoridade do Senhor Jesus Cristo. A igreja, portanto, precisava ler essas cartas, ouvir aquilo que o apóstolo Paulo havia escrito e entender que a autoridade ao qual ele escreve, pela qual ele escreve, não adivinha dele mesmo, mas do próprio Deus que o havia chamado, separado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso acaba nos ajudando, meus irmãos, a provarmos os apóstolos de hoje em dia, que simplesmente decidem ser apóstolos, né? O apóstolo Paulo diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo foi chamado e experimentou a realidade de ter sido chamado pelo próprio Deus para ser o seu apóstolo, e nós sabemos isso, nós sabemos da sua história em Atos capítulo 9, nós temos ali o apóstolo Paulo sendo chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, depois de dar as suas credenciais, as quais eram necessárias para que o povo recebesse de fato aquela carta e dissesse: essa carta não é qualquer carta, é uma carta do apóstolo Paulo, e nós precisamos dar atenção com a própria palavra de Deus, assim como os tessalonicenses fazem em 1 Tessalonicenses. Abra 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13, nos diz como, ou nos mostra um pouquinho como é que a igreja recebia os ensinamentos dos apóstolos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós, o apóstolo Paulo escrevendo também para os Tessalonicenses, diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, aqueles crentes que recebiam as cartas do apóstolo Paulo, com as suas credenciais, entendiam essas palavras, elas são as palavras de Deus, inspiradas por Deus, e nós precisamos dar atenção e aceitá-las como a palavra de Deus e vivê-las com base, viver com base nessas palavras. Depois de então falar sobre isso, o apóstolo Paulo começa a falar das credenciais do povo de Deus, do povo alcançado pela graça. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz em Efésios, voltemos lá no capítulo 1, versículo 1 ainda, o apóstolo Paulo, depois de dar suas credenciais, ele menciona os seus remetentes, que são os efésios aqui, e ele dá duas características para esses crentes, para o povo alcançado pela graça de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que esse povo é um povo o quê? Em primeiro lugar, santo. É um povo santo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, a primeira característica, a primeira marca da identidade do povo alcançado pela gloriosa graça de Deus é que esse povo é santo. A santidade, meus irmãos, é uma marca do povo que pertence a Cristo. E essa palavra, santo, no seu sentido mais básico, significa simplesmente separados ou consagrados. Ou seja, o povo de Deus é um povo separado para Ele.
Essa palavra no Antigo Testamento era usada para os utensílios, para os sacerdotes que serviam no próprio templo do Senhor Jesus Cristo e para até o próprio povo de Israel. Era um povo santo, separado para ele. O povo de Deus, então, é chamado a ser santo. Inúmeras vezes também nós vemos o Senhor Deus dizendo: sejam santos, porque eu também sou santo. Mas esse povo, ele não é santo porque são melhores do que os demais. A Bíblia diz que o povo, aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, são santos não porque são melhores, não porque são boas pessoas, não porque são santinhos. O povo de Deus é santo porque Deus os tornou assim. O povo de Deus é santo porque Deus diz que esse povo é santo. Ser santo não significa que eles não têm pecado nenhum, mas que, mesmo em seus pecados, eles são livres da culpa, da condenação. Deus os tornou santos. Deus tornou o povo de Deus santificado, separado, exclusivo para si. Apesar de, sim, esse povo ainda pecar neste mundo caído, ainda assim esse povo é santo, porque a santidade significa livre de culpa. Eles foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles foram purificados, eles foram perdoados. A sua culpa não é mais levada em conta. Os seus pecados não são mais levados em conta. Somente a vida do Senhor Jesus Cristo neles. Portanto, a santidade do povo de Deus não é por causa deles mesmos. Não é porque somos melhores, não é porque somos boas pessoas, não é porque somos irrepreensíveis, mas porque Cristo é santo e a vida de Cristo está em nós, naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Deus olha para nós, pecadores, que cremos no Senhor Jesus Cristo e confiamos na sua morte. Ele vê em nós o próprio Cristo. Ele vê a justiça de Cristo e não os nossos próprios pecados. Os efésios viviam em meio às trevas do pecado. Eram governados pelo príncipe da potestade do ar, como o capítulo 2 nos ensina. Eram ignorantes quanto às coisas de Deus e ainda mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Mortos revivendo, mortos recebendo vida, pecadores sendo santificados, separados, consagrados para Deus. Os crentes de Éfeso precisavam saber que aqueles que creram em Cristo pertencem a Ele exclusivamente. Isso significa santidade, isso significa consagração a Cristo, pertencer exclusivamente a Deus. Suas vidas deveriam mostrar essa realidade de que pertenciam a Cristo, que é o dono da igreja, que é o dono desse povo, que é o dono do rebanho de Deus, que é o supremo pastor. Esse, irmãos, é o status do povo de Deus, santos. Mas essa condição não quer dizer que os crentes não erram, não quer dizer que são impecáveis ou melhores do que os outros, são pecadores ainda, lutam contra as obras da carne, mas foram salvos por graça e misericórdia de Deus. E por causa dessa condição, esse status de santo, eles podem agora lutar contra o pecado, de modo que o pecado não os vencerá. Esse povo que é consagrado a Deus, que é chamado a ser santo, é um povo que ainda peca, mas é um povo que luta contra o pecado. É um povo que não se deixa ser governado pelo pecado e que o pecado acaba sendo apenas uma queda no seu percurso, na sua jornada e não uma marca na sua vida. O nosso status de santo, portanto, não nos impede de pecarmos nesse mundo, mas nos impede de vivermos deliberadamente na prática de pecado. Esse status também envolve todas as áreas da nossa vida: trabalho,
família, inclui casamento, crianças, criação de filhos, todas as áreas, trabalho, amizades, todas as áreas da minha vida devem ser marcadas pela santidade. A vida de santidade era uma evidência de fidelidade a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que o povo a quem ele escreve é um povo santo, em primeiro lugar. E depois ele fala da outra característica, ou da outra credencial desse povo, que é o quê? São fiéis em Cristo Jesus. Nós temos aqui a segunda credencial desse povo que foi alcançado pela gloriosa graça de Deus, é que é um povo fiel. O apóstolo Paulo, irmãos, ao afirmar que os efésios são fiéis em Cristo, ele não quer dizer apenas que esses irmãos criam em Jesus, colocavam a sua fé em Jesus Cristo. Evidentemente, eles colocavam sim a sua fé e criam no Senhor Jesus Cristo, certamente. No entanto, a ideia não era só dizer que eles eram fiéis, no sentido de que colocaram a fé em Jesus. Paulo quer destacar a fidelidade, a lealdade dos efésios aqui. A lealdade desse povo que foi alcançado pela gloriosa graça de Deus. Ou seja, por meio da fé no Senhor, que nós colocamos no Senhor Jesus Cristo, na cruz de Cristo, na sua morte em nosso favor, eles se tornam, o povo de Deus, se torna fiel, leal a Cristo. Ser leal a Cristo, portanto, implica em obedecê-lo. Crer que Ele é Deus e se entregar totalmente ao seu senhorio. Ele é o dono de nossas vidas. Ser leal implica em tirarmos nós do nosso trono, ou do trono do nosso coração, e deixar Cristo reinar na nossa vida. Ser leal a Cristo é não trocar a lealdade por outras coisas. Paulo nos alerta a sermos fiéis a Cristo no capítulo 4. No versículo 14, ele diz que nós precisamos ser como Cristo para que não mais sejamos, versículo 14 do capítulo 4, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, ser levado pelos erros dos homens, pelas artimanhas e astúcias dos homens, é ser desleal a Cristo. Colossenses, que é a carta irmã, carta gêmea, como alguns chamam, no versículo 8, o apóstolo Paulo alerta os crentes da seguinte maneira: cuidado que ninguém vos venha a enredar ou enlaçar vocês com as suas vãs filosofias e sutilezas pela tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A fidelidade, então, a Cristo não pode ser negociada. Nós não podemos dar lugar a outras ideias. Nós não podemos dar lugar a ideias mundanas, negando a sabedoria de Cristo, negando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nós podemos ser infiéis a Cristo. Em alguns pontos que eu gostaria de destacar. Nós podemos ser infiéis a Cristo quando eu deixo o conselho da palavra de Deus para seguir os meus próprios pensamentos, para seguir os meus próprios conselhos ou os conselhos dos homens, do mundo. Quando eu acho que a palavra de Deus, aquilo que ela me diz com respeito a como eu preciso viver, e eu comparo com aquilo que o mundo me diz como eu devo viver, e eu sigo o mundo, isso é deslealdade. É ser infiel a Cristo. Um exemplo também disso é buscar excessivamente por tratamentos psicológicos, por exemplo, para resolver problemas que somente a palavra de Deus consegue. Eu não estou dizendo que em algum momento, em alguma medida, isso possa servir. No entanto, aquilo que pode e deve ser transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode ser resolvido com uma sessão de terapia ou com uma pílula.
Não podemos chamar aquilo que é pecado de doença ou transtorno. É pecado. E quando nós aderimos a essas ideias, nós estamos dizendo, Senhor, espera aí, a sua palavra não está correta, você não está atualizado, Deus. Essas cartas, elas estão ultrapassadas. Hoje o negócio é diferente. Então, quando nós seguimos outras ideias e deixamos o conselho da palavra de Deus, nós estamos sendo infiéis e desleais a Cristo. Outro exemplo de infidelidade é buscar desenfreadamente por experiências e sensações emocionais nos cultos, ao invés do desejo simples de ouvir e aprender por meio da exposição simples a palavra de Deus, dando lugar às experiências sensoriais. Quantos neste mundo não estão buscando por sensações? Quantos não estão lotando as igrejas por se sentir bem e por experimentar sensações, por experimentar coisas extraordinárias no meio do culto, enquanto que a palavra de Deus, que é simples, mas é poderosa para transformar, é deixada de lado. Nós somos infiéis quando nós, então, esquecemos do conselho da palavra de Deus. Quando nós não damos lugar à exposição simples e profunda da palavra de Deus. Nós somos infiéis ainda a Cristo quando nós permanecemos nas práticas contrárias aos padrões bíblicos e não buscando desenvolver um compromisso de buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Nós nos mantemos infiéis a Cristo quando nós não damos o lugar que Ele merece nas nossas vidas. Lembram do povo de Israel? Constantemente desleal a Deus, adorando outros deuses, servindo-os e, portanto, negando o único Deus verdadeiro. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é marcada pela fidelidade a Cristo, pela lealdade a Cristo, de modo que Cristo é aquele que governa as nossas vidas. O crente é alguém que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele é como aquela esposa que é compromissada com o seu marido. É como aquele esposo que é compromissado com a sua esposa. E não a troca por nada, pois a ama do fundo do seu coração. Cristo fez uma aliança conosco. Ele promete ser fiel e leal a nós e nunca nos deixar. Ele promete no capítulo 5 que nos apresentará a nós, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga alguma, e santa e sem defeito perante Deus. Cristo é leal a nós, Cristo é leal à sua esposa, que é a igreja. A igreja precisa também ser. E essa fidelidade que precisamos ter para com o Senhor Jesus, irmãos, é o resultado da compreensão de que nós pertencemos a Ele. É a compreensão de que nós pertencemos a Ele. Não somente isso, mas de que nós estamos unidos a Ele, como um ramo está ligado ao tronco da árvore. E é de fato assim que, por exemplo, João nos diz no capítulo 15 do Evangelho de João, que nós somos como ramos e Cristo é a videira. Cristo é a árvore e nós somos aqueles que estão ligados a Cristo. Portanto, se estamos unidos a Cristo, precisamos ser fiéis a Cristo. Nós fizemos uma aliança com Cristo, Ele fez uma aliança conosco por meio do seu sangue derramado na cruz. Nossa fidelidade a Cristo deve também refletir a nossa fidelidade, irmãos. Tenha atenção a isso daqui. A nossa fidelidade a Cristo, portanto, deve refletir a nossa fidelidade ou lealdade em relação aos nossos irmãos. Se somos fiéis a Cristo, somos leais aos nossos irmãos. Paulo, escrevendo a Filemon, no versículo 5 de Filemon, ele diz o seguinte a respeito de Filemon:
Versículo 4 e versículo 5, ele diz: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. O que é que ele tem para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos? Segundo esse texto, amor e fé. Essa fé, portanto, não é a fé em Cristo, mas a fidelidade, porque isso também é direcionada aos santos. Ou seja, Filemon desprende tanto amor a Cristo quanto para com os seus irmãos. É fiel ou leal tanto a Cristo como aos santos, como ao povo de Deus. Nossa fidelidade a Cristo, portanto, deve ser exemplificada, irmãos, na nossa relação com os nossos irmãos. Devemos ser leais uns aos outros. Devemos ser irmãos, de fato. Devemos ser amigos leais. E Paulo vai tratar exatamente disso quando vai falar da unidade desse povo. Quando vai dizer que o muro da inimizade, versículo 15 do capítulo 2, aboliu na sua carne, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, e essa parede tinha um nome, a inimizade. Paulo vai tratar dessa unidade, da lealdade entre gentios e judeus. Aqueles que achavam que exclusivamente eram povo de Deus e que aqueles não eram, mas Cristo traz os dois para tornar os dois uma só comunidade, um só povo, uma só humanidade chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que a nossa oração seja: Senhor, nos ajude a ser fiel a Ti, vivendo exclusivamente para Ti, se desviando das lisonjas do mundo adúltero, e refletir, Senhor, isso na vida dos nossos irmãos, sendo leais uns aos outros, não nos deixando trocar a Ti, Senhor, por algo inferior. Paulo termina a sua saudação inicial da seguinte forma, versículo 2, finalzinho. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Parece que o resultado, portanto, de estarmos unidos a Cristo é que nós desfrutaremos da graça. A graça, que é esse favor imerecido ou um presente de graça de Deus ao seu povo, é desfrutado por estarmos em Cristo. A graça pertence àqueles que estão em Cristo. A graça salvadora, o presente abundante de Deus na vida dos pecadores, só pode ser de fato abundante quando estes desfrutam de unidade com Cristo. Mas ele diz, além da graça, ele fala da paz. Ele diz graça e paz. Ele não especifica o tipo de paz aqui, o que pode nos indicar que Paulo esteja pensando em qualquer uma dos três tipos de paz. Quais são esses? A paz com Deus, a paz interior e a paz uns com os outros. Podemos incluir, então, todos os tipos de paz aqui. Ou seja, o apóstolo Paulo está desejando aos irmãos que Deus os abençoe abundantemente com a graça e com a paz. E quando nós fazemos isso, nos momentos de cumprimentar os irmãos, graça e paz, meus irmãos, nós estamos dizendo, ou pedindo a Deus, ou orando a Deus, em outras palavras, que Deus derrame abundantemente a sua graça, o seu favor na sua vida. É isso que nós desejamos para você. Enquanto que o mundo amaldiçoa os outros, o povo de Deus abençoa os outros. Pedindo a Deus, Senhor, derrama graça sobre a vida do irmão Ramiro. Senhor, derrama graça sobre a vida do irmão Pedro. Senhor, derrama graça sobre a vida do irmão Wellington. E paz. A paz contigo. A paz interior. A paz uns com os outros.
E Deus é a fonte de toda graça. Ele é a fonte de toda paz, pois diz que essa graça e essa paz, elas advêm de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desfrutar da graça, do presente abundante de Deus e da paz sem Deus derramar isso em nossas vidas. Somente aquele, portanto, que pertence ao povo que foi alcançado pela graça, desfruta de fato da graça abundante de Deus e da paz verdadeira em seu coração. E nós convidamos você a desfrutar da graça da salvação. Você ainda que não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se. Renda-se a Jesus Cristo e desfrute das grandes e maravilhosas bênçãos que nós iremos ver um pouco mais, não hoje, não se preocupe, nos próximos cultos, sobre a abundante graça de Deus na vida de pecadores. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E nós só podemos desfrutar, você só pode desfrutar das muitas bênçãos de Deus se você crê no Senhor Jesus Cristo, porque é em Cristo, unido a Cristo, que nós somos abençoados com as bênçãos espirituais. Chamamos você a se arrepender. Deus chama você a se arrepender e fazer parte desse povo santo e fiel a Cristo. Para pensarmos, antes de qualquer outro título, somos santos e fiéis em Jesus Cristo, o povo de Deus. Isso significa que a nossa identidade não é definida por nossos pecados, ou por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que o mundo diz, ou por aquilo que o mundo deseja que nós sejamos, mas pela graça de Deus que nos alcançou em Cristo. Somos identificados com Cristo, pertencemos a Cristo. Cristo é agora a nossa vida. Já não sou mais eu quem vive. O quê? Mais forte. Amém. Cristo vive em mim. A minha identidade é Cristo, por isso nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Parecemos com Jesus, devemos parecer. E viva como alguém que pertence a Deus. A santidade não é apenas uma doutrina bonita que nós precisamos aprender, mas um chamado, irmãos, todos os dias, à devoção sincera a Jesus Cristo. A viver nas nossas decisões, a demonstrar a nossa santidade, o nosso compromisso de lealdade com Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Ser santo no trabalho, ser fiel a Cristo no trabalho, ser leal e ser íntegro ao Senhor na nossa família, nos nossos relacionamentos. Ser fiel a Cristo no meio de uma cultura infiel é o que nós precisamos ser. Em um mundo que relativiza tudo, meus irmãos, a fidelidade a Jesus Cristo é contracultural. Não depende da cultura. A pergunta é: o que é que hoje tem disputado a sua fidelidade a Cristo? É o sucesso? É o prazer? É o desejo de ser aceito? É o trabalho? É a família? São as atividades da igreja? O que tem concorrido com a fidelidade a Cristo? O que tem tomado o lugar de Cristo na sua vida? Cristo foi quem morreu por você e ninguém mais. A lealdade a Cristo significa que ninguém mais, a não ser Cristo, merece a minha devoção. Não são santos. Não foram eles que morreram por mim. Não foi São João, não foi São Pedro que morreu por mim. Não foi Maria que morreu por mim.
Não foi Pedro que morreu por mim. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu e pagou o preço do meu pecado. E eu creio e sou fiel a Cristo. Oremos, meus irmãos. Oremos. Senhor, neste mundo de infidelidade, nós tendemos a trocar a fidelidade, a lealdade ao Senhor. Coisas têm concorrido com a tua fidelidade, com a minha fidelidade a Ti. Não permitas, portanto, Senhor, que sejamos infiéis, mas que desfrutemos desse status que o Senhor nos chamou para ser, santos e leais a Ti. Que o Teu povo seja marcado pela lealdade. Senhor, também queremos Te pedir por aqueles que não são leais a Ti, porque não creem em Ti. São leais às suas próprias decisões, são leais às suas superstições, Senhor. Ó Senhor, revela-se a elas. Revela-se a elas como o único que pode salvá-las, como o único que pode dar sentido às suas vidas. Senhor, seja suficiente na vida do Teu povo. Seja suficiente na vida daquele que precisa de Ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor se revele aos pecadores que ainda não se arrependeram.